graça, a paz e a misericórdia. Vamos abrir nossas Bíblias, amados irmãos, mais uma vez, Hebreus capítulo 11. Hoje é o versículo 4, mas pedi para os irmãos de ler do 1 ao 4. Podemos ler juntos esses 4 versículos. Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 4. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, pedimos, Senhor, que a fé naquilo que acabamos de ler se substancialize dentro de nós. Ó Senhor, essa fé possa se tornar uma realidade em nossas vidas, nos inspirando, Senhor, nos ajustando, nos ajudando em tomada de decisões. Ó Senhor, mudando nossos pensamentos, mudando as nossas emoções, os nossos desejos, Senhor, e as nossas ações. Senhor, que as nossas ações em nossa vida possam ser ações de fé, ações que agradem ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E o nosso desejo, Senhor, nossa vida é para Te agradar, para Te adorar, fomos criados para isso, Senhor. Então queremos levar vidas de fé, Senhor. Não queremos viver vidas de incredulidade, livra-nos disso, Senhor. Abençoa-nos essa noite mais uma vez, ao ver o exemplo de Abel. Senhor, fala conosco, Senhor. Usa esse exemplo, para falar conosco intimamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos nos deter no bom testemunho de Abel, que é um dos antigos referidos no versículo 2. Na semana passada, basicamente os primeiros 3 versículos, resumidamente, nós temos uma definição de fé ali, Nós vimos que fé não é crendice, fé não é sentimento, fé não é superstição, misticismo, fé não é fé na palavra de um homem, mas fé é fé na palavra de Deus. Esse homem sim a gente pode confiar, o homem Jesus, o homem Deus. Porque ele é fiel, porque o caráter dele é santo, porque o caráter dele é justo. Então, nós confiamos na palavra de Deus porque tem Deus por trás delas. Então, são palavras totalmente confiáveis. E ele nunca descumpriu uma promessa. Então, nós vimos isso semana passada. Então, nós vimos também que o autor de Hebreus, ele quando pula para o versículo 2, ele queria falar já do testemunho dos antigos. E aí o Espírito Santo inspira o autor, aqui antes de começar a falar do bom testemunho dos antigos, lembrar que o universo também ele foi criado. O universo não é fruto de evolução, o universo não é fruto de coisas que a ciência diz por aí, E a ciência que vive mudando, O universo foi criado. Criado como? Pela palavra de Deus. Ponto final. Nós cremos assim e uma hora a ciência ela se curva, como sempre tem se curvado ao que a palavra de Deus diz. Nós não nos curvamos à ciência, nós nos curvamos a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, o autor de Hebreus, quando ele quer falar do bom testemunho dos antigos, o desejo dele, e também o nosso desejo, nós cremos que é essa a intenção do autor de Hebreus, ao trazer à memória dos irmãos ali, que estavam sofrendo tanto,
essas histórias de bons testemunhos dos antigos, são histórias de fé, a intenção era inspirar os irmãos, inspirar, principalmente porque havia irmãos ali que estavam cansados. A jornada cristã é uma jornada cansativa por vezes. Havia irmãos que estavam desistindo, com as mãos descaídas, joelhos trôpegos. E Deus diz para nós, através desses exemplos, se recomponha, porque ainda há caminho a ser percorrido na jornada cristã e a recompensa, ela vale todo e qualquer esforço. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Mas não tem comparação aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viu, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Então, irmãos, vale a pena, vale a pena. Às vezes nós pensamos que é pouca coisa, né? Como a gente já falou aqui, gastar uns minutos na presença de Deus em oração, participar das reuniões, louvar ao Senhor, seja na sua casa, seja aqui. Mas, irmãos, isso tem diferença e produz para nós esse eterno peso de glória. Então, que cada um desses bons testemunhos nos encoraje, né? Assim como com certeza deve ter encorajado aqueles irmãos a se levantar de onde quer que nós e eles podemos e eles pudessem estar caídos. Irmãos, porque o nosso Deus é o Deus de toda graça. É o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou para a sua eterna glória. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Isso que o apóstolo Pedro diz. Então, irmãos, qualquer que seja a nossa dificuldade, tribulação, cansaço ou desistência em que nós possamos estar, a graça de Deus, ela é suficiente. A graça de Deus basta. Paulo pediu, né? Senhor, tira esse espinho de mim. O Senhor respondeu para ele: a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, irmãos, essas histórias de fé do capítulo 11 de Hebreus são de homens e mulheres como nós, que percorreram o mesmo caminho da jornada, cada um com o seu deserto particular. Cada um tem o seu deserto. Cada um de nós tem o nosso deserto. E eles enfrentaram as mesmas limitações e fraquezas que nós temos. Então, essa galeria aqui que nós estamos abrindo, inaugurando hoje com Abel, né? Galeria dos Heróis da Fé, não é uma galeria de super-heróis. Não tem Batman, Super-Homem aqui, Homem-Formiga, entre tantos que inventam, né? Não tem nenhum super-herói aqui. Na verdade, o que nós temos aqui são crentes, crentes assim como nós. Não são crentes de nível inatingível, crentes, aquele fulano é inacessível, aquele lá, não, aquele ali eu preciso dizer que... Não tem nenhum que a gente possa dizer isso. Nenhum desses crentes aqui tem mais recurso do que nós, nenhum deles. Na verdade, irmãos, são crentes normais, pessoas frágeis como nós, frágeis e... Só que apesar de ser frágeis, são pessoas que, assim como nós, podemos contar com a graça de Deus em toda e qualquer situação. E ao invés de olhar para baixo nas situações, ao invés de olhar para si mesmo nas situações, nós vamos ver no exemplo desses homens e de mulheres que eles decidiram olhar para o alto. Amém. E crer nas promessas de Deus. Amém. Então, irmãos, o primeiro bom testemunho, né, que o autor de Hebreus utiliza para inspirar e para encorajar os irmãos é o de Abel. É o Abel. Só que antes de nós adentrarmos na fé de Abel, que é o assunto principal aqui, nós precisamos primeiro ver o panorama, o cenário, o mundo onde Abel vivia, as dificuldades que Abel enfrentava, e então a gente consegue entender a fé de Abel e aplicar isso com profundidade para as nossas vidas.
esse exemplo de fé. Então a gente se pergunta, né? Como é que era a vida de Abel? Como é que era a vida dele? O que podia povoar os pensamentos de Abel? E se fé é crer na palavra, né? Na palavra de Deus, qual que era a Bíblia de Abel? Qual que era a Bíblia de Abel? Então nós podemos encontrar todas essas informações no texto base do Antigo Testamento que o autor de Hebreus se utilizou aqui para puxar como referência, para descrever o versículo 4 do capítulo 11 que a gente acabou de ler. E eu queria convidar os irmãos para abrir no texto de Gênesis, capítulo 4, podemos ler juntos, versículos de 1 a 11. Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Irmãos, nós nascemos em um mundo, eu e você, século 21, século 20, nós nascemos em um mundo já corroído pelo pecado. São 6.000 anos de corrupção, destruição e morte. Mas Abel, diferentemente de nós, nasceu em um mundo onde o pecado era algo recente. O pecado já existia, mas era algo recente. Nós geralmente nascemos em famílias que até possuem um longo histórico de gerações, árvores genealógicas, que por vezes incluem até mais de uma nacionalidade. Mas Abel nasceu na primeira família, não tinha nem nação na época de Abel. A primeira família de seres humanos da terra. A árvore genealógica de Abel se resumia a apenas os seus pais. E o pai de Abel foi o primeiro homem que existiu, Adão. E Adão viveu, segundo as Escrituras, 930 anos. 930 anos. Conforme Gênesis capítulo 5, versículo 4, Adão teve filhos no plural e filhas também no plural. Adão, com 930 anos, teve bastante tempo para ter esses filhos e filhas, cumprindo a ordem de Deus de Gênesis capítulo 1, versículo 28, de se multiplicar e encher a terra. Só que, irmãos, é interessante que de tantos filhos e filhas que Adão e Eva podem ter tido, a narrativa bíblica inspirada pelo Espírito Santo se limita a contar a história específica de 2 dos filhos de Adão e Eva. E com a exceção de Sete, que é outro filho deles, os outros filhos e filhas nós não sabemos nem o nome. E o primeiro versículo que a gente acabou de ler, do capítulo 4 de Gênesis, vai nos mostrar o nascimento do irmão mais velho de Abel, Caim.
O nome Caim significa algo adquirido, uma aquisição. Até em outras palavras, uma compra. Algo adquirido, uma aquisição. A fala de Eva, nesse versículo 1 de Gênesis 4, nos esclarece o que foi adquirido aos olhos de Eva. Foi adquirido um varão. Foi adquirido um varão. Mas, irmãos, longe dessa frase ser uma frase fria sobre biologia e a alegria por um parto de um filho, essa frase de Eva, no final do versículo 1, revela a fé de Eva. E também revela a fé da primeira família, após eles terem sido expulsos do jardim do Éden. A frase de Eva corretamente deveria ser lida: adquiri um varão, o Senhor. Irmãos, isso aqui é fantástico e muda tudo. Adquiri um varão, o Senhor. Irmãos, em outras palavras, o que Eva queria dizer é adquirir um varão que é o próprio Yahvé. Eva acreditava que ela deu à luz ao próprio Deus encarnado, o Messias prometido, o libertador, aquele que tira o pecado do mundo, o Emanuel, Deus conosco. Ela imaginou isso. O texto ele deveria ser traduzido assim, as nossas Bíblias não trazem, na maioria dessas traduções, porque, irmãos, dentro uma questão técnica agora, dentro da sintaxe pura do texto hebraico, nesse texto, tem uma partícula rígida et Yahvé ali. Só resumindo, essa partícula primordialmente, ela vai marcar o objeto direto definido no hebraico, tá? Isso aqui ninguém precisa decorar nada disso, saber disso. Mas quando os tradutores traduzem com a preposição com ou através de, como a maioria das traduções traz, elas forçam o texto sem necessidade literária. As regras gramaticais do Antigo Testamento, tem irmãos que fizeram estudos maravilhosos sobre isso, provando essa questão aqui, tá? Então, favorece a leitura de que Eva identificou o bebê diretamente como Yahvé. Só que, irmãos, da onde foi que Eva tirou isso? Da onde foi que Eva tirou essa ideia messiânica do Messias que ia vir para libertar? Ainda o trauma da expulsão do jardim do Éden estava recente, a dor do parto ainda era uma ferida aberta, e ainda estava na mente não só de Eva, mas da primeira família, a promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Basta voltar uma página aí, Gênesis 3,15. Deus disse isso diretamente ao ouvido de Adão e ao ouvido de Eva. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus falou isso para a serpente, logo no momento onde Adão e Eva foram expulsos e Deus julgou Adão e Eva e Deus também julgou a serpente. Deus falou isso para a serpente. Esse texto de Gênesis 3,15 é conhecido como o proto-evangelho ou a semente do evangelho, né? Irmãos, é interessante que esse texto aqui cabe tudo dentro dele. É incrível. Então, irmãos, Eva, quando ela deu à luz ao primeiro bebê da história da humanidade, ela experimentou um assombro indescritível. Eva não tinha parâmetros biológicos anteriores, foi o primeiro bebê. E diante do milagre do nascimento de um menino, de um varão, sexo masculino, conforme a promessa de Deus ali, olha, é o descendente da mulher, ele vai pisar ali, na cabeça da serpente. Eva, tomada de uma imensa alegria e com a fé que ela tinha na palavra que Deus disse, Gênesis 3,15, ela imediatamente, o que ela fez? Ela ligou os pontos. Eva ligou os pontos de forma messiânica. Eva disse, esse é o libertador prometido. Esse é o libertador que foi anunciado. Então a exclamação de Eva expressava o ápice da esperança de Eva, uma mãe crente,
uma mãe crente que queria ver o fim da maldição do pecado, porque ela experimentou um mundo sem pecado. Ela soube como é que era o mundo antes do pecado. E ela, ao viver, talvez não sabemos quanto tempo, num mundo já contaminado pelo pecado, irmãos, o que imagina que povoava o coração de Eva chega desse mundo. Meu Deus, que erro, erramos o alvo, é exatamente o significado de pecado. Puxa, Senhor, que as coisas pudessem voltar a ser como antes. Quanta lamentação a primeira família não deve ter dado, né? Então a exclamação de Eva ressaltava a esperança que ela tinha, porque Deus prometeu que um dia o pecado terminaria, quando essa serpente fosse pisada na cabeça. Então Eva não estava louca e nem errada de ter essa esperança baseada em sua fé no que Deus falou. Eva não errou em sua fé, mas ela errou. Aonde foi o erro de Eva? Não foi na fé, mas o erro de Eva foi em aplicar essa fé na pessoa errada. A verdade era divina, mas o descendente contemplado por Eva não seria o libertador. Na verdade, seria o primeiro homicida, o primeiro assassino. Mas a revelação do Deus homem já estava presente na mente dos primeiros seres humanos. Esse descendente, ele não podia ser apenas um homem. Irmãos, isso está tudo em Gênesis 3,15. Esse descendente também tinha que ser Deus, porque a natureza do inimigo a ser derrotado é sobrenatural, é sobre-humana. Não era uma mera cobra. Adão e Eva entenderam que havia um agente moral com responsabilidade moral na serpente. Algo maior que um mero réptil. Então, ainda que eles não soubessem com clareza quem era Satanás, Satanás só vai ser revelado mais à frente nas Escrituras, quem é Satanás, a identidade dele, etc, etc. E Apocalipse 12 vai falar, olha, a antiga serpente se chama Diabo e Satanás. Isso vai ser revelado lá na frente nas Escrituras. Mas embora Adão e Eva não soubessem quem era Satanás, eles sabiam que ali, por trás daquela serpente, tinha algo muito maior do que uma serpente. Então, ao ouvir da boca de Deus as palavras de que a serpente teria uma descendência em oposição à humanidade, Adão e Eva entenderam de que a linguagem ali que Deus estava falando ultrapassava um simples réptil. Era algo que ia muito além de um réptil e indicava alguém maior do que o animal serpente, né? E um animal serpente não teria e nem tem, nos dias de hoje, capacidade, seja moral, seja espiritual, para se opor à humanidade, né? Nós não temos como adversário o animal físico serpente. Então, Eva entendeu que um agente pessoal a havia enganado. Que esse agente era também um inimigo de Deus, pois falou contra Deus, duvidou do caráter de Deus perante ela, e porque Deus também declarou guerra contra ele. Porém, inimizade. De Deus mesmo ia partir isso. Deus ia colocar inimizade. E Deus prometeu que um descendente futuro da mulher venceria esse inimigo. Irmãos, é tão glorioso esse texto de Gênesis 3,15, porque fala até que é o descendente da mulher, não fala o descendente do homem. E isso até pré-anuncia o nascimento virginal de Jesus por uma mulher, por isso que Jesus é o descendente da mulher. Louvado seja o Senhor. Então, Adão e Eva não eram ingênuos. Muitos lugares e até em muitas igrejas se pregam que Adão e Eva eram ingênuos, eram bobos. Muita gente fala isso, mas eles não eram ingênuos. Lembremos que Adão foi o homem que deu nome a todos os animais. Então ele tinha uma inteligência extraordinária.
Então, eles não entenderam, Adão e Eva, que um homem mataria uma cobra. Eles não tiveram um entendimento simplório dessa forma. Mas eles entenderam perfeitamente que um descendente futuro da mulher destruiria o grande inimigo desconhecido que os levou à ruína. O inimigo, ele é maior do que um animal, e o dano que ele causou é incalculável, não só para os animais, mas para a humanidade. Qual foi o dano que Satanás causou enganando Eva? Ruptura da comunhão com Deus. Porque, irmãos, o pecado, ele se colocou como uma barreira entre o homem e Deus. O homem pecou. O homem pecou. Portanto, é o homem que precisa reparar o dano. Se o homem pecou, um homem precisa reparar o dano de um homem. Em outras palavras, a natureza que pecou é a natureza que precisa satisfazer a justiça de Deus. Mas, irmãos, além disso, o pecado ele é uma ofensa contra Deus. Não é algo que apenas afetou o homem, mas é algo que afetou o universo. É uma ofensa contra Deus. E Deus é o quê? Alguém que é infinito e infinitamente digno, eterno, santo, majestoso, justo. Irmãos, e aí fica difícil para um homem conseguir sozinho satisfazer a justiça divina. Nenhum homem consegue satisfazer sozinho a justiça divina. Porque nenhum homem possui essa dignidade, nenhum homem possui eternidade, nenhum homem possui infinitude, nenhum homem possui a majestade divina. O homem, ele não tem recursos infinitos. E para piorar a nossa situação, o homem, ele já deve tudo a Deus. Nós devemos tudo a Deus. Então, por isso, o Redentor, ele deve ser primeiramente homem, sim, para representar os homens, o descendente da mulher, mas ao mesmo tempo esse homem precisa ser Deus, para possuir valor infinito suficiente para pagar e satisfazer uma dívida que é infinita. E para ter o poder que nenhum homem tem para derrotar um inimigo que é sobre-humano, pisando na cabeça dele. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque Romanos 16:20 diz que o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a quem? A antiga serpente, a Satanás. E é por isso, irmãos, que o nome Caim, concluindo, não era apenas um mero nome de uma mãe feliz que adquiriu um filho homem. Mas o nome Caim era um monumento da expectativa de Eva de adquirir através desse filho, desse descendente, a posse definitiva da salvação. O Deus homem nasceu. Ah, não seria tão rápido, Eva, se alguém avisasse para ela. Quanto tempo já faz, né? A certeza, irmãos, a Eva contemplou aquele bebê e talvez ela contemplou uma certeza de que aquela criatura, né? Aquela criatura, Satanás, que enganou e desviou eles do Jardim do Éden, fez eles serem expulsos do Jardim do Éden, seria pisoteada já em breve e vencida para sempre, mas ainda não. Então, irmãos, como o assunto aqui em Hebreus é fé, nós já podemos dizer que existia fé na primeira família. Gênesis 3,15 era a Bíblia da primeira família. Irmãos, a Bíblia da primeira família é aquilo que hoje nós conhecemos como apenas um versículo da nossa Bíblia, que contém 66 livros. 66 livros. Então, irmãos, veja, lendo, estudando isso, eu me lembrei de situação de irmãos em países de perseguição. Por exemplo, tem relatos de países do Oriente
onde os irmãos, eles têm uma folha das Escrituras. E às vezes eles têm que esconder no pé da cadeira. Eles fecham o pé com a tampa da cadeira e a Bíblia está lá. Aí quando eles têm oportunidade, eles ficam lendo apenas uma folha da Bíblia. E com uma folha da Bíblia, esses irmãos conseguem ser fiéis ao Senhor, buscar ao Senhor. Irmãos, nós temos 66 livros à nossa disposição e não temos uma perseguição como nesses países, né? Mas a primeira família tinha o equivalente a um versículo. E nós vamos ver que, ainda com pouco, né, se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito o Senhor nos coloca. E essa é a situação de Abel. Então, a Bíblia da primeira família é essa. Irmãos, além disso, né, de Gênesis 3,15, essa promessa de Deus, Adão e Eva, eles também viram, presenciaram, quando Deus fez vestimenta de peles para eles. Foi algo que eles presenciaram. Isso está em Gênesis 3,21. Mostrando com esse ato, né, eles estavam ali com folhas de figueira que não tampava muita coisa, que se deterioraria rapidamente, né, folhas de figueira. Deus vai e faz vestimenta de peles para eles, indicando o quê? Mostrando o quê? Que sempre um inocente paga a pena pelo pecado de outro. E um inocente pagou a pena pelos nossos pecados, pelo meu e o seu pecado. Um cordeirinho morreu em nosso lugar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não merecia morrer. Ele não merecia pagar por algo que ele não fez. Mas sempre um inocente morre pelo pecado dos pecadores. Então foi isso que eles viram. E um animal teve que morrer, obviamente, para fazer aquelas vestes, né? Aquelas vestimentas de peles. Ainda em Gênesis 3,15, a Bíblia da primeira família, ela nos mostra que o pecado cometido pelo homem se tornaria uma ferida em Deus. O calcanhar do descendente da mulher seria ferido. Mas nós sabemos que esse descendente é o nosso Senhor Jesus Cristo e que a ferida do calcanhar do Senhor Jesus se deu na cruz. Na cruz. Então, irmãos, a redenção viria. A promessa de Gênesis 3,15 nos diz que a redenção viria, mas não sem sofrimento, não sem sacrifício envolvido. Deus se permitiu ser ferido para a nossa redenção. E isso, irmãos, também nos revela o caráter sacrificial e amoroso de Deus. E, irmãos, e que não há, absolutamente não há amor verdadeiro se não houver sacrifício envolvido. É amor? Então tem sacrifício. Diz que é amor, mas não tem sacrifício, não é amor. Amor exige sacrifício. Assim como aquele animal que teve que morrer para dar vestes para Adão e Eva, sem derramamento de sangue, ninguém pode ser coberto. Não há remissão. Então, avançando, versículo 2 de Gênesis 4, vai falar primeiramente do nascimento de Abel. Esse versículo 2 de Gênesis 4. É interessante, irmãos, a gente já sabe o significado do nome Caim, né? Mas é interessante que o significado do nome Abel, em comparação àquilo que nós já sabemos do significado do nome Caim, e a expectativa que se tinha em torno de Caim, nós vamos ver a discrepância do significado do nome de Abel. O significado do nome de Abel é sopro, ou nada. Sopro ou nada. Então, irmãos, veja só, o primeiro herói da fé, da galeria de Hebreus 11, olha quem Deus escolheu para colocar no hall dos heróis da fé. Alguém que aparentemente nada vale. Alguém que não se tinha nenhuma expectativa em cima dele. E ele certamente teria outro nome se aos olhos humanos ele chamasse a atenção. Mas quando Abel nasceu, esse aqui é um sopro, é um nada.
Então, mas se para os homens Abel era apenas um nada, um sopro, para Deus não era assim. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. E aprove ao Espírito Santo trazer à luz a história de Abel para aqueles irmãos, como vimos em Hebreus, estavam sofrendo tanto por sua fé. O que os irmãos estavam sofrendo ali? A gente viu no capítulo 10, versículos 32 a 36, né? Até o 39, na verdade. Bens confiscados, prisões, espetáculos aos outros, né? Motivo de chacota, de risada, de serem chamados de fanáticos, de serem chamados de radicais, de serem chamados de fundamentalistas, de literalistas. Isso aqui é o que estou falando porque é dessa maneira como chamam hoje a gente, né? Crente que quer seguir a palavra de Deus de acordo com o que está escrito na palavra, sem se desviar para a direita ou para a esquerda, eles vão chamar de literalista e de fundamentalista hoje, né? Mas naquela época, coitado dos irmãos ali. Então, irmãos, sempre aos olhos humanos, escolher ter fé na palavra de um Deus invisível, ao invés dos bens presentes, sempre vai ser uma má escolha aos olhos dos homens. Sempre vai ser um desperdício. Eles vão olhar para mim e para a sua vida e vão falar: que desperdício. Oh, que desperdício. Como falaram, né, pro irmão Atmani, professor dele. Eu sempre lembro dessa história. O irmão Atmani, um dos melhores alunos, autodidata, irmão extremamente intelectual e capaz. Um erudito, o irmão Atmani. E aí, em dado momento, ele se encontra com um dos professores dele na faculdade e o professor vai e começa a falar mal dele. Você se tornou isso? Um pastor? Um irmão que está entregando a sua vida por outros? Eu achei que você podia ir muito mais longe. Aí o irmão Atmani olha assim, né, para essas ofensas que foram faladas a ele e no momento ele fala: foi nesse momento em que eu descobri o que é o Espírito da glória, o Espírito de Deus pousar sobre mim. Louvado seja o Senhor, irmãos. Nós servimos a Deus pela fé e não importa o que os outros dizem, não importa as aparências. Então, louvado seja o Senhor, porque aos olhos dos homens, né, e talvez aos olhos de Caim, Abel era o quê? Também um nada. Abel, você não é um nada. Você é insignificante. Você é um sopro que passa, Abel. E aí, ainda no versículo 2 de Gênesis 4, depois de ver o nome Abel, nós vemos as atividades que Caim e Abel fizeram em vida e, resumidamente, a atividade de cada um os apresentou e também os definiu. Caim, ele foi um lavrador. Ele era alguém, sendo um lavrador, que estava pensando em quê, Caim? Na sua subsistência, nas suas necessidades imediatas do corpo e de tudo que tange nas questões relacionadas à terra e a essa vida presente. Já Abel, o que Abel escolheu ser? Um pastor de ovelhas, em uma época em que não se comia carne. E como a gente acabou de ver, Gênesis 3:21, do que eram as vestimentas dos primeiros seres humanos? De peles. Então, nem a lã das ovelhas serviam nessa época para alguma coisa. Então, irmãos, a gente fica perguntando, qual que eram as motivações de Abel ao se dar essa tarefa? Para se dedicar a sua vida a outros, que não é ele mesmo, diferente de seu irmão. Tarefa que aos olhos de seu irmão poderiam ser desprezíveis, degradantes. Você vai cuidar de animais, seres inferiores, em vez de você cuidar de você mesmo. Então, para Caim, cuidar, ser pastor de ovelhas, podia ser uma perda de tempo, um desperdício. As motivações de Abel, sem dúvida, irmãos, não podiam estar centradas a algo imediato, a algo relacionado a essa terra, a essa vida. Mas as motivações de Abel só podem estar centradas, relacionadas à verdadeira vida, a verdadeira vida.
Então Caim até podia ser um trabalhador dedicado, suava, se dedicava horas e horas ali para obter os seus frutos na lavoura, mas perceba, irmãos, que todo o benefício do trabalho de Caim, todo o tempo que Caim dispendia no seu trabalho, estava voltado a essa vida presente. Nenhum dos frutos da lavoura de Caim serviria como uma comida que subsiste para a vida eterna que Jesus falou. Mas aquilo que Caim trabalhava servia apenas como pão que perece. Jesus fala isso em João 6:27. O alimento da lavoura, ele seria consumido, mas nada além disso ele podia prover. Apenas uma alimentação corporal. Caim foi alguém que viveu com os seus olhos voltados a essa terra. Ele não pensou em nenhum momento nas coisas lá do alto. O campo onde Caim foi lavrador, o nosso Senhor Jesus disse a respeito desse campo, em Mateus 13:38, que o campo é o mundo. O campo é o mundo. A parábola do semeador, Jesus interpreta, o campo é o mundo. E esse campo é o mesmo campo onde o servo mau e negligente, na igreja, enterra o seu talento. Mateus 25:25. E acerca desse campo, que é o mundo, o apóstolo João nos diz em 1 João 2, versículos 15 a 17, não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o campo ou o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então Caim investiu a sua vida em algo que passa, em algo passageiro e que mesmo em vida, no presente, traz aflições, traz comparações, traz disputas infinitas. Aí, quando Caim morreu, talvez houve uma disputa. Quem será que herdou as lavouras de Caim? Após ele morrer, né? Então aquilo que Caim investiu o seu suor, em suma, é algo que não pode saciar por dentro, não pode saciar a alma, nem o espírito, nem alimentar o espírito. E muito menos faz provisão para a vida que há de vir, para a vida futura, que é, irmãos, a verdadeira vida. 1 Timóteo 6,19 fala, toma posse, apodera-te da verdadeira vida. Irmãos, nós não podemos viver como se o que estamos vivendo aqui fosse a verdadeira vida, pois não é. Nós ainda viveremos a verdadeira vida. E nós já podemos organizar a nossa vida hoje em prol da verdadeira vida, tomando posse dela hoje. Então, ainda falando sobre ocupações humanas, irmãos, antes da queda, o homem foi chamado, segundo Gênesis 2,15, para fazer o quê? Para cultivar e guardar o jardim do Éden. É interessante que essas duas palavras, ela cultivar e guardar, que estão em Gênesis 2,15, elas sempre aparecem associadas a atividades nas Escrituras para descrever o serviço dos sacerdotes. Números capítulo 3, versículos 7 a 8, essas palavras cultivar e guardar aparecem ali como cuidar dos utensílios do tabernáculo e ministrar no tabernáculo. Em Levítico capítulo 18 também aparece ali, guardareis os meus estatutos. Salmo 119, versículo 11, é um texto conhecido dos irmãos, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, o trabalho, a ocupação de Adão no Jardim do Éden não era apenas algo agrícola, mas litúrgico. O Jardim do Éden, irmãos, foi o primeiro santuário dessa terra, e Adão foi o primeiro sacerdote.
Então, o sentido de guardar ali no Jardim do Éden não era guardar contra ladrões, porque ainda não havia pecado no mundo, mas era uma guarda sagrada, de um espaço solene, dedicado a Deus. Era zelar pela santidade daquele local, pela solenidade do lugar onde Deus aparecia. Deus aparecia na viração do dia ali no jardim. E no capítulo 3 de Gênesis, já com o pecado, o homem, ele perde a função de guardar. Se antes o homem foi chamado para cultivar e guardar, funções litúrgicas de um sacerdote, onde o homem teria uma plena realização com a sua tarefa, em Gênesis 3 o homem perde a função de guardar. E essa função de guardar, ela é transferida para quem? Para os querubins. E também uma espada que se revolvia justamente para impedir quem? O homem de entrar no jardim, um espaço separado para Deus. E a função do trabalho do homem com a queda perde o seu caráter litúrgico, sacerdotal, e torna-se um fardo físico ligado à mortalidade. Então, irmãos, diferente do Jardim do Éden, onde o trabalho era um fluxo natural de adoração, o trabalho pós-queda é definido em Gênesis 3,17 por dor. Irmãos, todos nós aqui talvez tivemos uma semana intensa de trabalho, há dores. E não apenas dor física, mas essas dores incluem angústias mentais, tristezas profundas, pesares. Vou citar, por exemplo, essa semana, do lado de fora na minha empresa, roubaram. O ladrão estava lá conosco trabalhando. Então, irmãos, o trabalho envolve isso. E então o trabalho, irmãos, após a queda, ele se tornou algo que também consome não só o físico, mas a alma. Então, só que além da dor, o texto de Gênesis 3,17 fala que o trabalho ele também envolve suor. O suor ele simboliza o esforço extenuante. No Éden, a terra ela produzia a serviço do homem. Veja, antes da queda, a terra produzia sozinha, para servir o homem. Só que após a queda, agora o homem precisava forçar a terra. O homem tem que forçar a terra com o seu suor, com o seu trabalho, a terra produzir através do desgaste físico dele, suando. E Gênesis 3,18, ainda para piorar a nossa situação, diz ainda que a terra produziria cardos e abrolhos, que representam a resistência da criação. Então a natureza, que antes era uma extensão do templo de Deus, agora oferece obstáculos físicos, resistência ao trabalho humano. Então, irmãos, no Éden, o trabalho ele era uma oferta sacerdotal. O homem trabalhava porque estava cheio de vida e de criatividade divina. Só que após a queda, o trabalho é como se fosse uma dívida. O homem trabalha hoje para evitar a morte. Se eu não trabalho, eu não tenho com o que comer. Quem não trabalha, não come. Então, o trabalho ele deixou de ser a finalidade, como era no Jardim do Éden, e agora o trabalho se tornou uma espécie de um meio para a sobrevivência. Então, irmãos, essas mesmas palavras de Gênesis 2,15, cultivar e guardar, no Novo Testamento, são riquíssimas. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Ó, como o Senhor Jesus torna tudo belo, irmãos. O vosso trabalho no Senhor não é vão. No Senhor o nosso trabalho não é vão. Em Cristo, irmãos, nós temos a redenção do trabalho. Até o trabalho tem conserto em Cristo. Cristo restaura todas as coisas, até o trabalho. Então, em Cristo, o trabalho deixa de ser apenas a fadiga da queda, um trabalho sem propósito. E em Cristo, o trabalho ele retorna ao status de obra para Deus. Seja qual for a nossa atividade, irmãos, nós conseguimos adorar a Deus através dela.
Nós conseguimos glorificar o Senhor através dela. Porque 1 Coríntios 10 fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja tudo feito para a glória de Deus. Mas que privilégio! Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, em Cristo, o trabalho cristão é um esforço, sim, no mundo caído, sendo transformado em serviço litúrgico, sacerdotal, novamente. A redenção, segundo o Novo Testamento, não é eliminação de trabalho. Deus não prometeu para nós que nós não iríamos ficar sem trabalho, né? Sombra e água fresca numa rede com água de coco lá, né? Deus não prometeu isso para nós. O que Deus prometeu é a restauração do propósito do trabalho original de adoração, mesmo em meio à resistência de um mundo físico hoje, corrompido, degradado pelo pecado. Então, isso referente a cultivar, trabalhar. Só que a outra palavra, guardar, que se refere a guardar, função que o homem também perdeu com a queda, foi transferida para os querubins, também aparece restaurada em Cristo. E esse texto foi lido pelo irmão na semana passada. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Louvado seja o Senhor, irmãos. Então, o conceito de guardar continua sendo hoje, para nós em Cristo Jesus, o de proteger algo precioso contra corrupção ou invasão. Nós guardamos a fé. Então, guardar a fé para os crentes do Novo Testamento seria equivalente a retomar a função da guarda que Adão perdeu com a queda. É por isso, irmãos, que é tão solene nas reuniões da igreja, quando nós oramos ao Senhor: Senhor, guarda essa atmosfera, guarda esse ambiente, para que o Senhor se manifeste entre nós de maneira intensa. Senhor, seja o Senhor dessa reunião, encabeça essa reunião. Irmãos, nós estamos fazendo o que com isso? Guardando essa atmosfera, assim como Adão guardava o jardim, para que Deus desejasse estar ali com ele. Então, irmãos, nós já falamos de Caim e sua atividade, né? Falamos um pouco das atividades, as diferenças das atividades. Agora vamos reparar na atividade de Abel. Abel foi pastor de ovelhas, animais que não podiam se defender sozinhos dos predadores, porque com a queda surgiram os predadores. A queda afetou os animais, toda a criação. Então Abel escolheu defender quem não podia se defender. A profissão de Abel, irmãos, aos olhos humanos podia parecer algo pouco prático, né? Que nem a gente já falou, não se comia carne, o povo se vestia de pele naquela época e não de lãs. E a profissão de Abel era uma profissão que não pensava apenas em produtividade, mas em cuidado. Ele tinha que cuidar das ovelhas, vigilância, vigiar as ovelhas, proteger as ovelhas, alimentar as ovelhas, conduzir as ovelhas. E Abel, ele organizou a sua vida, ele organizou a vida dele em torno do que, irmãos? Através de pastorear ovelhas. Será que era um mero pastoreio de ovelhas? Não era um mero pastoreio de ovelhas. Em torno da esperança, da redenção prometida do Messias, de Gênesis 3,15. Nós conseguimos ver conexão até nisso, irmãos. A profissão escolhida por Abel foi uma das expressões mais concretas da fé de Abel. Tomar posse da verdadeira vida, apoderar-se dela. Irmãos, teria de haver algo além da mera sobrevivência naquele mundo. Aquele mundo que acabou de ser corrompido pelo pecado. Tem que haver algo além. A gente não pode viver apenas para sobreviver. Abel deve ter pensado. Teria de haver alguma maneira de novamente cultuar, adorar a Deus. Tem que ter algum jeito, Abel deve ter pensado. Então os versículos 3 e 4 de Gênesis 4, né, junto com os restantes dos versículos ali de Gênesis 4 e o nosso texto de Hebreus, que está falando exatamente disso, vai nos dizer que ambos os irmãos foram um dia trazer uma oferta ao Senhor. Caim trouxe a sua oferta do quê? Do fruto da terra. Naturalmente aquilo que ele estava todo dia envolvido. E, irmãos,
Isso acontece conosco no nosso dia a dia. Quanto mais nós nos alimentamos de algo, né? Você vai transbordar aquilo uma hora. Se você só vê, por exemplo, futebol, nós estamos numa época propícia disso, você só vai falar do quê? Disso. Você é daquilo que você se alimenta. Então, naturalmente, a oferta de Caim viria a ser de fruto da terra. E Abel? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então, irmãos, perceba isso aqui agora. Ambos eram irmãos. Ambos foram criados no mesmo lar. Todos tiveram a mesma educação, a mesma instrução, a mesma Bíblia. E as mesmas histórias do Jardim do Éden que os seus pais contavam. Os dois irmãos, Caim e Abel, possuíam os mesmos privilégios e as mesmas oportunidades iguais. Irmãos, Abel viu o Jardim do Éden? Não viu. Abel escutou a promessa de que viria o libertador que pisaria na cabeça da serpente? Quem ouviu foi Adão e Eva. Mas ainda assim, Abel creu. Não foi por aquilo que ele ouviu, não foi por aquilo que ele viu, mas ele creu, irmãos. Isso é fé. E exatamente foi isso que distinguiu Caim de Abel. Fé. A fé. Um irmão agiu na incredulidade, o outro agiu com fé. Mas ambos ouviram a mesma mensagem. A mesma mensagem. Então, irmãos, isso nos mostra que desde o princípio existiram dois estilos de doutrina e de adoração. Um estilo de incredulidade e outro de fé. Caim era o homem da incredulidade e Abel o homem da fé. Caim, ele se recusou a aceitar a mensagem da diferença na adoração exigida na consequência da entrada no pecado. O pecado entrou no mundo, a adoração mudou. Antes, bastava cultivar e guardar o jardim. Agora, muito mais exigido. Além de você ter que se sustentar, você tem que se sacrificar também para adorar a Deus. Para adorar a Deus é necessário sacrifício, irmãos. Sacrifício. Então, Caim, ele se recusou a crer na santidade de Deus e em sua própria pecaminosidade. Os irmãos percebem isso através da oferta dele? Tanto por natureza quanto por prática. A oferta de frutos, meros frutos da lavoura a Deus, teria sido perfeitamente adequada antes da queda do homem. Antes da queda, tudo bem. Deus poderia aceitar isso. E antes da maldição ser lançada sobre a terra. Então Caim deve ter pensado e provavelmente dito até aos pais dele, vocês são pecadores. Foi vocês que pecaram. É vocês que precisam ir para Deus com sacrifícios de animais. Porque vocês que transgrediram. Mas perceba que talvez ele olhou para ele e falou, eu não transgredi, eu não pequei. Mas não é esse o mesmo pensamento de todos os ímpios? Eu não pequei, eu não sou pecador não. Eu não preciso de substituto. Eu não pequei. É assim que os ímpios falam. E Caim não achava que deveria se aproximar de Deus dessa forma, por meio de sacrifício. Basta uma boa obra, basta eu fazer uma caridade, basta eu fazer determinado bem em uma instituição, em uma ONG, já basta. Eu sou uma boa pessoa, eu pago as minhas contas em dia, eu não sou pecador. É assim que os ímpios falam todos os dias. É este também o ensinamento das falsas religiões, inspiradas pelos anjos caídos. Irmãos, acreditar que nós não somos pecadores e que nós não precisamos de um Salvador, e pelo contrário, várias seitas ensinam que por meio de um conhecimento secreto, proibido, ou boas obras, você mesmo se salva. Você mesmo é o teu Salvador. Você mesmo está evoluindo. Você mesmo fazendo o bem, você vai evoluindo. E conforme algumas
Algumas seitas você vai reencarnando. Quanto mais o bem você fazer nessa vida, na outra você vai chegar numa posição maior, vai nascer numa posição maior, e na outra você vai fazendo bem, vai nascendo maior, numa outra maior, aí você chega no nirvana no final. É isso que eles dizem. E aí você, por fim, se torna como Deus. Não é essa a mentira da serpente? Sereis como Deus. Você mesmo fazendo obras, você se torna como Deus. Essa é a mentira da serpente. Ah, irmãos, mas e Abel? Abel, ele se reconheceu como um pecador. Um pecador. Tanto por natureza quanto por ação. E ele aceitou a forma de aproximação de Deus por meio do sangue de um substituto. Abel sabia que após a queda, aproximar-se de Deus exigia sacrifício. Quem ama, sacrifica. Aproximar-se de Deus envolve, irmãos, sempre envolve perdas. Sempre se aproximar de Deus envolve custo. Vai ser custoso para nós até o fim, irmãos, se aproximar de Deus. O sacrifício de Abel foi permeado, envolvido, encharcado de fé. E é por isso que o nosso texto de Hebreus 11:4 nos diz que pela fé, começo do versículo, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, não por vista, pela fé. Caim se revoltou em seu espírito diante dessa doutrina humilhante. Uma doutrina humilhante. Eu preciso agora me sacrificar também para encontrar Deus? Tem que ser feito sacrifício. Um sacrifício de um animal, isso é humilhante. Eu tenho que me reconhecer como pecador, isso é humilhante. Eu não posso fazer nada para me salvar, isso é humilhante. Caim se revoltou com isso e não quis crer também no caráter santo e justo de Deus. E Caim foi ousado o suficiente para pôr o Senhor à prova com o seu sacrifício de incredulidade. Irmãos, mas Deus não desiste, né? E Deus ainda insistiu com Caim ao ensiná-lo. Deus continuou ensinando Caim. O próprio fato de Deus rejeitar a oferta de Caim e rejeitar Caim também, porque fala que Deus rejeitou Caim e a sua oferta, já era para ensinar algo para ele. E Deus aceitou Abel e a oferta de Abel. Só que Caim não quis se submeter a essa verdade de Deus. Não quis ouvir a explicação graciosa de Deus sobre a conduta dele e se mostrou até um mentiroso diante de Deus. Onde está teu irmão? Aí o que ele responde? Não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Que arrogância! Que arrogância! E ele se tornou o assassino do irmão dele. Irmãos, agora vejamos a continuação do versículo 4 de Hebreus 11. Abel, a gente já leu a primeira parte desse versículo. A segunda parte, Abel, por causa da sua oferta de fé, obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas obras. Então, irmãos, um testemunho, ele tem destinatários, né? No caso de Abel, para quem que Abel testemunhou? Para o seu irmão Caim. Mas ainda assim é preciso lembrar que em todos os momentos, irmãos, agora falando para nós, né? Em todos os momentos, os anjos são testemunhas do que é feito e dito pelos homens e por Deus. Não foi assim que Deus colocou Jó e expôs para o mundo espiritual? Deus testemunhou para Satanás e para outros seres celestiais sobre o caráter de Jó. E o profeta Daniel? Deus mandou um anjo dizer para Daniel: Daniel, você é muito amado. Que palavras doces. Você é muito amado aonde? No céu. Você é muito amado no céu. Porque, irmãos, diante dos babilônicos ali, Daniel era odiado. Tramavam contra Daniel. Que palavras doces não deve ter sido para Daniel saber que ele era amado no céu, ainda que ele era odiado pelos homens. Então Abel, ele buscou em seu coração naquilo que fazia a aprovação de Deus. Abel buscou a aprovação de Deus. Abel não estava buscando com a sua oferta benefícios pessoais. Nós não vemos isso.
Nós não vemos Abel buscando lucros, vantagens, mas somente o sorriso de Deus, a aprovação de Deus, fazer as coisas de acordo como Deus quer. Puxa, Abel deve ter pensado, somos nós que pecamos, Deus não deve nada a nós, somos nós que devemos tudo a Ele. Vamos fazer as coisas de acordo com Ele, como Ele quer, para se aproximarmos novamente dEle. Então, irmãos, é por isso que o versículo de Hebreus 11:4 termina dizendo que, pelo qual por meio dela, ou seja, dessa oferta, também mesmo depois de morto, ainda fala. Abel foi morto por causa da sua fé e do seu sacrifício, e pela aceitação de Deus a eles. Os cristãos daquela época ali dos hebreus, eles corriam um risco de vida por causa da sua fé em Cristo como verdadeiro sacrifício e por causa da aceitação manifesta de Deus a eles, daqueles irmãos. Se eles fossem mortos, assim como Abel foi, eles estavam seguindo os passos de Abel e receberiam também a aprovação de Deus. Irmãos, as Escrituras nos dizem que para o aceito em Cristo, a morte é lucro. Então, Abel ainda fala, mesmo depois de morto. Em Hebreus 11:4, é Abel que fala, não o seu sangue, o sangue de Abel. E Abel fala não a Deus, mas fala para nós. Então, irmãos, a fé de Abel ainda nos fala por meio da palavra de Deus. A fé de Abel nos fala. E Abel, ele convida os seus amigos na fé, os seus irmãos na fé, a seguirem os seus passos na fé e firmeza até a morte. O Senhor Jesus disse para a igreja em Esmirna: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Irmãos, porque o sangue de Abel, ele também clama por vingança. Irmãos, nós não nos esqueçamos, nada vai ficar impune. Deus não se esquece de nada. E o dia está chegando onde o sangue de todos os mártires será vingado. Só para pegar um outro texto onde o próprio Senhor Jesus fala de Abel, Lucas 11, versículos 49 até o 52, e o Senhor se referindo à época da igreja. Por isso, versículo 49, por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a essa geração. Então o Senhor não se esquece, e o Senhor vai vingar o sangue de Abel e de todos os mártires. Então, irmãos, isso é um estímulo para que, se tivermos que morrer pela nossa fé, morramos. A morte é lucro para nós. Nós vamos ter a aprovação imediata de Deus também com isso. Então, irmãos, para terminar, a fé de Abel, ela revelou o que havia no coração dele. Mas a fé de Abel também nos pergunta: o que a nossa fé pode revelar do nosso coração? A fé de Abel nos pergunta se o que nós temos oferecido ao Senhor com o nosso serviço a Ele tem custado algo de nós. Abel, ele não trouxe qualquer coisa a Deus. Abel não trouxe as sobras a Deus. Ele trouxe das primícias. Ele trouxe o melhor. Abel pagou com a própria vida no seu serviço ao Senhor. E aí nós nos perguntamos, se Deus tem recebido as sobras do nosso tempo, se Deus tem recebido as sobras da nossa energia, as sobras da nossa atenção. Deus não precisa ser um mendigo da nossa atenção, porque Ele merece tudo, porque Ele é dono de tudo. Irmãos, a fé de Abel também nos pergunta se de fato nós estamos adorando a Deus ou apenas praticando uma religião. Caim também veio ao altar. Caim também ofereceu algo. Caim também ia ao culto, podemos dizer em outras palavras. O problema de Caim não era a ausência no culto, mas a ausência de fé. Irmãos, que a nossa vida com Deus não seja apenas um mero hábito,
uma mera obrigação, um mero costume, uma mera rotina. Que o Senhor nos dê fome e sede para que o busquemos com fé. A vida de Abel também nos pergunta se a nossa fé afeta nossas escolhas diárias. Abel não demonstrou fé apenas no altar. A vida dele foi construída em torno dessa fé. O altar foi apenas um momento em torno de uma vida de fé. A fé de Abel nos pergunta também, irmãos, se a forma como eu gasto o meu dinheiro reflete a minha fé. A minha forma de trabalhar reflete a minha fé. As minhas amizades refletem a minha fé. As minhas prioridades, será que elas refletem também a minha fé? A fé de Abel também nos pergunta se nós levamos o pecado tão a sério quanto Deus leva. Porque o sacrifício de Abel envolveu morte. Ele entendeu que aproximar-se de Deus não é algo trivial. A fé de Abel nos pergunta se nós estamos procurando a aprovação apenas dos homens ou de Deus. E aí a fé de Abel nos pergunta se a nossa fidelidade a Deus continua quando ninguém mais está nos vendo, quando estamos sozinhos. Que peso o reconhecimento humano tem em nós, o desejo de aprovação social tem em nós, e as palavras dos homens também. Será que ficamos abalados com aquilo que os homens dizem de nós? Será que aquilo que os homens nos ofendem, nos abalam? Abel, ele foi aprovado por Deus e morto pelos homens. E se também, irmãos, nós fomos injustiçados? E se também, irmãos, nós fomos incompreendidos? E se nós fomos rejeitados pelos homens? E rejeitados pelos próprios irmãos? Traídos pelos irmãos? Paulo diz, todos me abandonaram. Isso pode acontecer com cada um de nós. A fé de Abel também nos pergunta, irmãos, onde está a prova visível da sua fé? Porque a fé de Abel não era apenas interior, escondida. Ela produziu uma oferta visível. Ela produziu uma oferta visível. A fé de Abel nos pergunta também se nós estamos vivendo a nossa vida para essa vida presente ou para a verdadeira vida, que é a vida futura. Humanamente, irmãos, quando nós olhamos para a vida de Abel e aos olhos dos homens, ela parece um fracasso. Mas Deus coloca Abel no hall dos vencedores, na verdadeira calçada da fama. É o hall dos vencedores, onde Deus espera que eu e você estejamos também. Amém. E por fim, a fé de Abel também nos pergunta, se eu e você morrêssemos hoje, a nossa fé ainda falaria, mesmo depois de mortos? O que a nossa fé tem ensinado para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes, familiares? Nós temos produzido um legado espiritual? Muitas pessoas, muitos crentes, vivem décadas e décadas e vivem muitos anos aqui e não deixam voz alguma. Irmãos, mas Abel foi de fato como um sopro, uma vida curta. Abel viveu tão pouco, mas Abel continua falando até hoje. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que nós podemos aprender com esses exemplos de fé. Senhor, nos constrange, Senhor. Nos constrange no nosso mais íntimo a buscar o Senhor na nossa vida diária, a ter fé, Senhor. Apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar das palavras dos homens, apesar de outros tentarem nos colocar para baixo, Senhor, apesar de poucos recursos, apesar de fragilidades, apesar de fraqueza, Senhor, nos inspira a ter fé, Senhor. Fé na Tua Palavra, que a Tua Palavra seja suficiente para nós. Que não busquemos nada além daquilo que o Senhor tem para nós em Sua Palavra, Senhor. Possamos viver vidas felizes aqui, vidas sem peso, vidas pautadas na Sua Palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter fé.
Assim como esse homem Abel, que viveu tão pouco, mas nos fala até hoje, Senhor. Ó, que a nossa vida também seja vidas que falam aos homens, vidas que levam outros homens à salvação, vidas que pastoreiam, vidas que se sacrificam pelos irmãos, vidas, Senhor, que se entregam à Tua causa, aos Teus interesses, vidas que dizem, assim como Davi, Senhor, que nós não ficarmos apenas preocupados com as nossas casas, enquanto o Teu lar está em ruínas. Senhor, que a nossa vida seja para edificar a Tua casa, Senhor, mais do que os nossos próprios interesses, mais do que as nossas próprias casas e qualquer outra coisa, Senhor. Coloca o nosso coração nisso, Senhor. Faze-nos voltar a Ti, Senhor. Produz isso em nós. Nós não queremos certamente nada forçado, Senhor, de nós mesmos, mas queremos algo que parte do Senhor. Faz isso em nós, Senhor. O Senhor é aquele que cria as coisas do nada, Senhor. O Senhor é aquele que criou o universo pela Sua palavra. Cria em nós corações puros. Cria em nós mentes, a mente de Cristo, Senhor. Cria em nós interesses genuínos por aquilo que é do Senhor. Cria em nós fome e sede pela Tua palavra, Senhor. Cria em nós aquilo que nós não temos ainda, Senhor. Porque a fé pode alcançar essas coisas. E nós cremos nela. Nós cremos que o Senhor é poderoso. Afasta de nós Satanás. Nós não nos esquecemos e não ignoramos os seus ardis. Produza em nós, Senhor, essa fé, a fé que vence o mundo. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém.